Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Com crescimento de 14,1%, a indústria paranaense teve o melhor mês de julho em 14 anos. O bom desempenho do setor foi constatado pelos dados divulgados na Pesquisa Industrial Mensal Regional, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os números apontam que a atividade industrial do Paraná cresceu 14,1% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse foi o melhor resultado do país e o maior para o mês de julho em 14 anos. O valor é mais que o dobro da média nacional, que ficou em 6,1% na mesma comparação. No acumulado de janeiro a julho de 2024, a produção industrial do Paraná teve uma elevação de 3,2%. Já nos últimos 12 meses, a indústria do estado evoluiu 5,1% e a brasileira 2,2%. Entre as unidades da federação mais industrializadas do país, que são Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, o estado obteve o segundo maior crescimento em 12 meses, abaixo apenas do Rio de Janeiro, que teve 5,8% no período. Em relação a junho, o crescimento da produção paranaense ficou positivo em 4,4% comparando aí junho com julho. Foi o terceiro melhor desempenho do país, atrás apenas de Amazonas, que teve uma alta de 6,9%, e do Espírito Santo com um aumento de 5,8%. O Evânio Felipe, que é o economista da Federação das Indústrias do Paraná, falou sobre os fatores que contribuíram para esse resultado. O crescimento dos indicadores do volume de vendas, de comércio e serviços, mais a melhora no mercado de trabalho, tem contribuído para esse bom resultado. Se analisarmos o volume de vendas de móveis e eletrodomésticos, as vendas de material de construção e as vendas de veículos, no acumulado deste ano, elas estão crescendo em média acima de 15%. E esse resultado tem impactado diretamente os níveis de produção da indústria automotiva, eletroeletrônica e moveleira, que são aí as principais atividades que estão puxando o crescimento da produção industrial aqui no estado, tanto no mês quanto no ano. São atividades muito atreladas à capacidade de consumo das famílias. Como o mercado de trabalho tem apontado uma melhora nos níveis de empregabilidade e também da renda, isso tem impactado de forma positiva nos níveis de consumo e gerando estímulos à produção na atividade industrial aqui no estado. Segundo a pesquisa do IBGE, os principais setores que puxaram a alta do Paraná em julho foram as fabricações de veículos, reboques e carrocerias, que tiveram uma alta de 85,5%. A fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos subiu 38%. Já a fabricação de móveis teve uma variação de 36% e a de produtos de madeira, um crescimento de 15%. Pedroso? Essa é uma notícia importante, primeiro, pelo aspecto de comparação. Nós temos ali todos esses elementos da economia geral, inclusive que o economista da FIEP trouxe, mas percebam, mesmo afetando o Brasil inteiro esse crescimento do consumo das famílias, o Paraná consegue ter resultados muito mais expressivos do que o resto do país, ficando atrás ali só de Minas Gerais nesses 12 meses. É sinal que os nossos empresários, os nossos industriais têm feito decisões mais acertadas aqui do que em outros lugares. As condições aqui estão melhores. E isso tem relação, Mark, muito com a questão da desburocratização. E quando a gente percebe que a indústria do Paraná vai bem, é uma boa notícia, porque ela representa 30% da economia do estado, 15% de todas as nossas exportações, e isso significa que nós estamos conseguindo trazer mais dinheiro, mais empregos qualificados, salários maiores para o estado. Então, vale sim ficar atento a todos esses aspectos da nossa economia, porque, enfim, o Paraná segue mostrando para o Brasil qual é o melhor caminho. Para além de todos esses elementos apontados, o principal deles é a nossa capacidade de trabalho, que vem dando aqui realmente show para todos os outros lugares. Enfim, os salários são 20% maiores na indústria. Quanto mais ela crescer, melhor a renda das pessoas. Vale aguardar se todos esses problemas lá em Brasília, como a questão da reforma tributária e principalmente a questão da desoneração que gerou alguns conflitos, não pode atrapalhar esses bons números. Pedro, sabe que teve aqui no ano passado, Edson Vasconcelos, assim que ele tinha sido eleito para a gestão dele à frente da Federação das Indústrias do Paraná, foi a primeira entrevista, não tinha nem tomado posse ainda. E ele falou o seguinte: não, dá para colocar o Paraná na terceira posição nacional da indústria. Hoje estamos em quarto. Eu até brinquei, Edson, mas dá para passar Minas Gerais, por exemplo, dá para passar Rio de Janeiro, né? Só para lembrar a nossa audiência, o pódio hoje da indústria é São Paulo, Rio e Minas. Nós estamos em quarto. Agora, esses dados aqui começam a mostrar que dá para sonhar.
dá para sonhar e entender que é um sonho possível, alcançável, não aquele devaneio, né, um sonho de uma noite de verão de Shakespeare, não, é um sonho principalmente que tende a ser alcançado se a indústria continuar apresentando esses bons números. E mais, aqui no Paraná, Mark, diferente do que algumas pessoas atacam, nós temos uma sinergia, nós temos ali um bom casamento entre a nossa indústria, entre a nossa agroindústria, ou seja, o que é produzido no campo começa cada vez melhor transformado e a gente consegue ter resultados positivos. E tem a diversificação. A gente falou aqui da indústria moveleira, falamos da indústria metal-mecânica, tem ex-candidatos, né? Tem candidatos a prefeito e ex-governadores que devem ter quase uma dor de barriga quando escutam falar que a indústria automotiva está indo bem porque eram contrários a ela. Enfim, e a nossa indústria também do petróleo e gás também tem sido muito importante. Enfim, Mark, está dando para sonhar e para planejar. Se a turma não atrapalhar, a gente vai chegar. Eu gosto desse nome, Metal Mecânica. Nós temos o segundo maior polo automotivo do país, só ficamos atrás de São Paulo. É isso, vamos em frente, Paraná tem muita coisa ainda a desenvolver. 7h41.